uma mulher como Ana Maria compondo um boi, mas ela, de repente, tirando o Paçu lá no Maranhão, sempre poucas mulheres cantando um boi, que era o boi da Maior, o Maracanã, que está lá assumindo o papel do Silberto, do Coxinha, sei lá. E o jogo também é difícil, tem algumas mulheres que cantam, mas não são muitas, e que tocam, principalmente, muito poucas, né? E eu já vi campanha de piloto para mulher, a galera fala, oh, nossa, tocar com mulher. Como se fosse né? Sendo que a mulher sempre tem esse papel importante na questão da música, na música mundial. Assim. Eu queria saber como é que você se sente ocupando esse espaço que é natural para a mulher, assim, dentro das culturas populares. Assim. Tanto cantando, compondo, como tocando também, principalmente, que é o mais difícil. É uma coisa de tradição mesmo, né? Acho que a mulher, não só na música, mas a gente foi ocupando espaço, né? Em todos os níveis, até na presidência, né? Já teve uma presidente aí que foi, né? Tive a dificuldade que ela teve. Mas então, eu acho o seguinte, que vários ritmos, várias danças, principalmente, mulheres não dançavam, não participavam. Aliás, não usavam nem calça comprida, né, gente? As mulheres não usavam calça, usavam saias, era proibido de usar calça. No boi, principalmente, o Bumba Meu Boi, como as outras manifestações culturais, as mulheres não participavam. Tem uma atuada que eu fiz falando disso, desse caso, que chama Butuca de Primeira, que visa bem essa parte, né? Boi chegou de mocinho levantando poeira. Vou abrir a janela para serenar a brincadeira. Papai veio para boiada, a mamãe fica na beira. Dizem que mulher não dança, é butuca de primeira. Então é bem por aí. E a gente estamos a cada dia conquistando o nosso espaço. E acho que quando eu compus a primeira música, a primeira canção de boi, eu acho que já tinha em São Luís a Terezinha Adiança e a Graça também, acho que eram as primeiras pessoas que compôs Bumba do Boi, uma toada de boi. Porque não existia. Mulher não fazia música. Mulher, ela acompanhava o marido, que era um cantador de boi, e atrás era chamada de butuca. Era aquele mosquito que vai atrás do boi e pica o boi. Então a mulher era chamada de butuca no século atrasado, né? Então a gente tem muito chão pela frente. Eu acho que a gente não tem que parar, o contrário, tem que conquistar cada vez mais. E é isso, acho que é uma conquista grande mesmo. Amor, né? Batuqueira, todo o processo. Vou cantar essa toalha. Que assim, lá no Maranhão, quando eu era na minha infância, os bois passavam e você acordava no meio da noite e saía para serenar o boi. E as mulheres eram butuca que carregavam o chapéu do cara, levava a camisa, levava bebida, cachaça, elas não brincavam, não dançavam. Então essa é a história. Vou abrir a janela
depois compositoras, tocadoras, cantadoras e muito personagens, delegadas. Quantas mulheres delegadas que você tem hoje em dia, não é, gente? Muitas delegadas, né, gente? Eu já tive a felicidade de encontrar na minha frente Ana Maria, Graça Reis, que ela falou. No Batuque, por exemplo, tem uma, né? Dona Messide, que é grande, é enorme, mas até então era ela. E tinha uma outra senhora, que eu não me lembro agora o nome dela, que era uma única que fazia uma demanda com ela, né? Uma cantava uma coisa para outra, outra respondia. E mesmo assim, até hoje, às vezes eu ouço, falar um comentário diferente, que tipo, que, por exemplo, uma figura forte como a Dona Messide, você não tem como contestar. E até porque ela tem uma facilidade, por exemplo, para rima, para o improviso, que ela responde qualquer provocação que vier, ela tem na ponta da língua. Mas faz muita diferença. Então, assim, eu, por exemplo, aquela primeira, ela vai muito na linha, por exemplo, de cantorias da Dona Messide. Então, ela era a minha referência, né? Primeira. No Cupuaçu, já tendo Ana Maria, Graça, principalmente. Hoje já tem Meire, né? Marta Mursa, que também canta. Então, para as meninas que estão crescendo, por exemplo, que para elas já é natural ver aquelas várias mulheres, né? Então, para começar a desdobrar a ideia dela bem antes, é fácil, né? Apesar de que, como faz uns 3 anos que eu não chego lá, mesmo assim, a gente, tipo, fica com uma brechinha assim, na próxima a gente quer cantar uma toada. Então, antes a gente até pedia assim, grupo, né? A gente quer cantar uma toada. Hoje eu sei que já está mais, né, mais estimulado mesmo, que todas possam votar pelo menos uma, né? Com certeza. Mas é um espaço que a gente mesmo vai abrindo, no próprio grupo, a gente vai abrindo espaço, a gente vai se colocando mesmo. Não é moleza não, sabe? Por isso é importante a existência de espaços como esse, né? Por exemplo, onde as mulheres podem colocar as suas composições. E hoje uma compositora veio me pedir para colocar uma composição aqui. Então eu vou chamar ela, esqueci seu nome, Analhan, por isso que eu esqueci, né? Nome lindo desse. A Analhan vai cantar uma pra gente bem aqui. Você podia ceder seu microfone para ela? Me ajuda aí. Se você puder falar um pouco sobre você, sobre a música, pra gente, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu participo dessa roda. Como que eu posso falar? Roda de samba, né? Jongo, não sei. Bom, essa roda de alegria, pronto. Um lugar muito bacana, com pessoas muito sábias, né? E eu queria dizer que é muito bom estar aqui, eu estou feliz. E aí eu vendo elas cantando aí, eu falei, nossa gente, que lugar gostoso, coisa bacana. Eu falei, eu estou com vontade de cantar uma música, aí eu fui pedir para a Carol, né? Aí eu perguntei para ela, posso mostrar uma composição? Ela falou, eu vou te chamar então. Então, mas eu queria cantar uma música que, na verdade, eu já não canto há muito tempo essa música, mas hoje aqui nessa roda eu lembrei dela, falei, poderia cantar, eu acho, que se chama Dança da Liberdade. Na verdade, eu costumo dizer que eu não me considero uma cantora, eu sou uma compositora que gosta de cantar. Eu sinto um prazer muito grande em cantar. Então, eu vou cantar hoje essa música que se chama Dança da Liberdade. Desata,
até ensinou. Eu quero ver. A prisão acabou, a liberdade começou. A prisão acabou, a liberdade começou. Eu peço licença para dançar. Abre essa roda, me deixe entrar. Minha liberdade, quero dançar. Desculpa, gente, eu tô nervosa. Eu acho que peguei o tom errado. Ginga esse corpo pra lá, ginga pra lá, ginga pra cá, ou ginga pra cá que eu quero ver. Eu peço licença para dançar, abre essa roda, me deixa entrar. Liberdade, quero dançar. Liberdade, quero dançar. Liberdade, quero dançar. Tem a última pergunta mesmo, agora verdadeira, do meu amigo. Ele vai falar o nome dele, que é bem melhor nisso do que eu. Gamizo é uma queria antes parabenizar todas e aos rapazes também e agradecer mesmo por deixar essa noite muito linda. Para quem sai do trabalho e vem correndo, acho que é um respiro. E a pergunta é mais ou menos nesse sentido também de respiro, assim, mais ou menos encontro a pergunta da moça aqui. Numa cidade que carece muito, assim, na verdade, assim, acredito que como toda cidade grande, não conheço muitas cidades grandes, mas acredito que seja essa dinâmica, essa rotina maluca, que carece muito desse respiro, carece muito da beleza e da simplicidade que a cultura popular traz, né? Da alegria e das cores e do toque do tambor. E nos últimos 5, 6 anos tem crescido muito aqui na capital, aqui em São Paulo, festas, né, com músicas de cultura popular e com danças. Claro, há muito tempo não deve acontecer, mas tem crescido muito, é um fenômeno muito grande. Eu queria saber de vocês como vocês veem e interpretam esse crescimento e essa descoberta de muita gente da cultura popular e de uma coisa que vem de fora, de uma coisa que vem do âmbito rural. Então aí acho que até para chamar de êxodo cultural, talvez não pela mesma intensidade emotiva do êxodo rural, mas esse êxodo cultural que vem para cá para ocupar um espaço e disputar um espaço, né? Não só ocupar, mas disputar um espaço e tem sido, de certa forma, acolhido de um jeito muito lindo. Mas como isso também, quero saber de vocês, né, que vem de fora, como que é para vocês ver a cultura de vocês, que é de outro espaço, que é do âmbito rural, sendo... Eu não queria usar a palavra apropriado, mas, enfim, não consegui usar outra. Sendo apropriado numa cidade grande e que, de certa forma, teve durante muito tempo e ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com o que vem de fora, dificuldade de aceitar principalmente o que vem de fora. Para mim, assim, eu acho que há 20 anos atrás, há 30 anos mais ou menos, era muito mais raro, né? Era mais distante tudo isso, né? Eu não sei se vou conseguir responder a tua pergunta, mas na medida do... Eu acho que quando a gente chegou aqui, por exemplo, vou voltar um pouco antes, que a gente chegou com essa cultura popular, tocando o nosso tambor,
até, acho que eu vi aqui, a gente fez alguma coisa aqui no Tendal, o próximo, que é a primeira vez que falaram que era macumba. Ah, tô tocando macumba, E a gente vive essa resistência muito grande. Por mais que toda essa influência, por mais que já é comum, você viu, em São Paulo, os tambores, as caixas, os batucos, mas é muito forte aí essa discriminação de achar que o que você faz é macumba. E o que é macumba? Você pergunta para a pessoa o que é macumba. É uma religião, um tambor. Às vezes é uma religião, mas o que é o mal que você acha que o meu tambor faz, né? E, por outro lado, eu acho que isso desperta um momento muito importante, porque com toda essa carência, a cultura popular em si, ela celebra. E essa celebração faz com que as coisas se voltem a formalizar, sabe? Eu acho que é por aí. São grupos diferentes, mas que celebram e que vão construindo novamente. Não sei se deu para responder justamente, mas é mais ou menos isso que eu sinto, que eu vejo, sabe? É toda a dificuldade, mas ao mesmo tempo se transforma para uma coisa melhor, que é o celebrar as festas. Por exemplo, a cultura popular hoje dentro do teatro é muito forte. Antigamente não existia no teatro a sua música clássica ou não é? Não, mas é mesmo. Música clássica, ou então só o personagem em si, hoje não. Dentro do teatro mesmo existe muita música bumba meu boi, tambor de crioula, não sei o que. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos meus que cada espetáculo que eles fazem, eles põem uma música minha, que é a Companhia do Tijolo. Grande elenco, vocês têm que... Alguém conhece a Companhia do Tijolo aqui? Muito bom, então cada espetáculo deles tem uma música minha. E eu acho isso muito... Quando eu fui para São José, por exemplo, há 20 anos atrás, que eu moro em São José dos Campos, eu fui com um espetáculo, que era um texto de Cora Coralina, que chamava Todas as Vidas. Eu montei esse espetáculo com minhas amigas e fomos. Chamava Todas as Vidas. E quando a gente chegou e tocamos os nossos tambores dentro do espetáculo e dançando, as pessoas ficam, nossa, mas existe, que bom que vocês tocam, não sei o quê. Isso vai recriando, vai refazendo. Então acho que é muito importante a gente transformar essa história também para, sabe, dimensão, sabe? Para só Deus sabe, não é? Acho que é transformar mesmo. O ano passado eu fui convidada para fazer um trabalho de dança, né? Que era uma orquestra sinfônica de São José dos Campos, eu e uma amiga bailarina clássica. Então, eu entrei dançando tambor de crioula e ela o clássico. E foi um casamento maravilhoso. Eu acho que isso que tem que acontecer na vida. Quebrar as barreiras e transformar. Sabe, acho que tem espaço para todos, não é? Acho que é muito mais além do que a gente imagina. É só ir somando e compartilhando, sabe? Eu acho que é por aí. De acordo. Ana, pensando nisso que você está falando, já assim, e voltando na sua fala lá no começo, e já indo para as despedidas, eu estou lembrando daquela música que você salva todos os santos. O Santo do Morro. Exatamente, você poderia como eu falei antes, né, que o sagrado e o profano estão presentes e que a minha religião é a minha cultura, né? Eu fiz o Santo do Morro
em homenagem ao Morro do Querosene, que é o local onde a gente faz as festas, e aos todos os santos que a gente celebra essa festa. Chama os Santos do Morro. Abriu as portas do morro agora, meu São João. Abriu as portas do morro agora. A chave ele pediu pra São Pedro, São Benedito fez café pras senhoras, Santo Antônio fez um casamento e São Gonçalo tocou a viola. A chave ele pediu pra São Pedro, São Benedito fez café pras senhoras, Santo Antônio fez um casamento e São Gonçalo tocou a viola. Meu São João abriu as portas do morro agora, meu São João abriu as portas do morro agora. A chave ele pediu pra São Pedro, São Benedito fez café pras senhoras, Santo Antônio fez um casamento e São Gonçalo tocou a viola. A chave ele pediu pra São Pedro, São Benedito fez café pras senhoras, Santo Antônio fez um casamento e São Gonçalo tocou a viola. E São Gonçalo tocou a viola. E São Gonçalo tocou a viola. Obrigada.